Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Efésios capítulo 1, de 15 a 23. Ouçamos a leitura. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está pedindo a Deus para que derrame o seu Espírito Santo sobre a igreja de Éfeso. E particularmente Paulo está querendo que esse derramamento do Espírito Santo, essa concessão do Espírito Santo, traga duas coisas aos cristãos. E aqui nós vamos ficar um pouco surpresos, porque quando modernamente nós escutamos orações por avivamento, geralmente as pessoas associam a vinda do Espírito Santo e avivamento com sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias. Mas Paulo, quando pede que Deus dê o Espírito Santo àqueles irmãos, pede simplesmente que o Espírito Santo ilumine a mente deles para que eles possam conhecer as grandezas do Evangelho. Esse é um tipo de oração por avivamento que é incomum. Geralmente, quando as pessoas estão pedindo avivamento ou orando pelo Espírito Santo, elas associam isso a manifestações extraordinárias. Paulo não está pensando nisso aqui. Ele está querendo que Deus derrame o Espírito Santo sobre aquela igreja, para que aquela igreja tenha uma compreensão profunda de quem é Deus, o que Deus fez por eles, quem é Jesus Cristo e tudo que está associado a isso. É isso que Paulo está pedindo. Ele pede duas coisas então. A primeira é essa concessão do Espírito Santo, para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Lá no livro do profeta Isaías, se você quiser me seguir, no capítulo 11, no verso 2, há uma passagem que pode ser muito bem a passagem que esteja por detrás do que Paulo está pedindo aqui. Capítulo 11 de Isaías: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui não há dúvida, não é o Espírito de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando o profeta Isaías profetiza acerca do Espírito vindo sobre o Messias, ele diz que esse Espírito daria ao Messias sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza e conhecimento de Deus. Agora, o que Paulo está fazendo é pedindo que esse mesmo Espírito que veio sobre Jesus Cristo, dando a ele conhecimento, sabedoria e entendimento, venha também sobre nós, para que nós possamos também saber e desenvolver a mente de Cristo, entender as coisas de Deus, a profundidade dos mistérios, da sabedoria e do conhecimento do Pai. É isso que ele está pedindo aqui. Olha o alvo de Paulo. Para que Paulo pede isso? Final do verso 17. Que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Todo crente tem conhecimento de Deus, mas o que Paulo está pedindo é que Deus mande o Espírito Santo para trazer pleno conhecimento, um conhecimento profundo, um conhecimento completo, um conhecimento abrangente, um conhecimento que transforme de fato
pleno conhecimento de Deus, conhecer a Deus plenamente e as coisas de Deus. É por isso que Paulo está orando por aqueles irmãos. É isso que ele está pedindo. Uma palavrinha aqui a respeito do termo revelação, já que é um termo muito carregado hoje, né? Eu estou dizendo que Paulo está pedindo que Deus dê espírito de revelação ao seu povo. Naturalmente, eu não estou nem de perto me referindo ao que acontece em algumas igrejas, em que revelação do Espírito Santo é comparada a você adivinhar o que é que está acontecendo na vida dos irmãos. O que é que os irmãos estão fazendo escondido. Ou o que é que vai acontecer daqui a 2, 3 dias na vida de alguém. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Eu acredito que extraordinariamente, em situações de crise, em situações inéditas, Deus, que é soberano e que não deve explicação a ninguém, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas o que eu estou dizendo é que no Novo Testamento, que é a revelação que Ele fez de si mesmo para nós, Ele não promete nos guiar através desse tipo de coisa, mandar um profeta dizer para mim com quem eu vou casar, qual vai ser a minha profissão, onde eu vou morar. Você não encontra isso no Novo Testamento como sendo a maneira pela qual Deus nos guia. Revelação na Bíblia não é isso. Revelação aqui, como está explicado no verso seguinte, verso 18, é iluminação. Iluminar, é ajudar o seu entendimento. É trazer luz para o seu entendimento, para você entender, não uma coisa que você nunca sabia, não é lhe dar um conhecimento novo, mas ajudar você a compreender alguma coisa que você já sabia. É nesse sentido que Deus dá revelação ao seu povo, que é a mesma coisa de iluminação. Revelação no sentido de conteúdo novo, mistérios de Deus, coisas que Deus tinha oculta. Isso foi dado aos apóstolos e aos escritores do Antigo Testamento. Eles nos trouxeram o conhecimento oculto de Deus através de revelação. Pela inspiração, eles registraram isso na Bíblia. E pela iluminação, nós lemos a Bíblia e entendemos o que Deus ali revelou. Então, nós dizemos na igreja reformada, e nós acreditamos que não é porque é reformada, mas porque é bíblica, que não há mais revelação no sentido de novos conteúdos. Essa fase já passou, uma vez que a Bíblia está completa. O que nós pedimos a Deus e queremos de Deus é aquilo que está no verso 18, e que é o segundo pedido de Paulo, que na verdade é a mesma coisa em outras palavras. Verso 18: iluminados os olhos do vosso coração. Coração não tem olho, a gente sabe, né? Paulo está falando metaforicamente. Coração é o que nós somos por dentro, é o nosso homem interior. O que Paulo está pedindo é que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos olhos espirituais. Sem essa iluminação do Espírito Santo, nós andamos em trevas. Nós podemos ouvir sermões, podemos ler a Bíblia, escutar bons pregadores, ler bons livros, mas não vamos entender nada. Não é uma questão de entendimento intelectual, porque até nós podemos entender, mas nós não vamos nos apropriar disso. Isso não vai fazer sentido na minha vida. Eu sei que vocês todos têm essa experiência de escutar um sermão, uma palestra, e você entender aquilo e você concordar com aquilo, mas aquilo não toca você, não mexe você, não impacta você, não muda a sua vida, não transforma a sua vida. Quando os olhos do seu coração são iluminados, você, entendi. Isso é para mim, e há uma mudança na sua vida, há uma transformação no seu interior, e só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Só Deus pode fazer isso, e essa é a esperança de todo pregador, e é por isso que nós dizemos que a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. Sempre a mensagem é maior do que o mensageiro, porque o resultado dela depende da aplicação do Espírito Santo. Por isso que Paulo ora por aquela igreja, que Deus derrame o Espírito Santo sobre aquela igreja, para que os olhos do coração daqueles cristãos sejam iluminados, para que eles possam conhecer 3 coisas. Quais são as 3 coisas que Paulo quer que eles conheçam? Está aí no verso 18, começando no verso 18. Primeira,
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Segunda, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceira, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele pede três coisas. Eu sei que essa oração de Paulo, ela soa muito estranha nos dias em que nós vivemos. Você aqui tem um pastor que está preso, milhares de quilômetros de distância do seu rebanho, Éfeso, Roma, Éfeso. Ele tem notícias de que aqueles irmãos estão sendo perseguidos, que estão angustiados, com a prisão dele, apesar de que eles têm fé em Jesus e amam seus irmãos. E Paulo está orando para que eles entendam o Evangelho. Paulo ora para que Deus derrame o Espírito Santo sobre eles, para que eles tenham uma compreensão de quem é Deus e do que Deus fez por eles. Parece não bater com o que a gente ouve, com esse tipo de evangelho que predomina em nosso país, em que as pessoas se dirigem a Deus pedindo coisas muito menos sublimes do que essa, tipo saúde, libertação, cura, solução para os seus problemas imediatos. É tão raro você encontrar uma pessoa de joelhos diante de Deus dizendo: Deus, me enche do Espírito Santo porque eu quero compreender a plenitude do Evangelho. Eu quero entender como a glória de Cristo. Eu quero perceber as implicações da sua ressurreição. Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento. É tão difícil encontrar uma pessoa orando assim. Geralmente nós nos dirigimos a Deus por outras coisas. Mas Paulo aqui nos ensina que esse é o tipo de oração mais fundamental e que nós deveríamos fazer na igreja. Porque eu creio que da boa parte dos casos, o que nos falta é o conhecimento de Deus, é sabermos estas coisas, entendermos estas coisas. Há uma superficialidade na igreja evangélica dos nossos dias, que é muito notória. Eu vou voltar para esse ponto daqui a pouco, mas eu quero explorar aqui, primeiro, estas coisas que Paulo está pedindo aqui. Eu disse que eram três coisas. A primeira coisa que ele pede é que os crentes tenham certeza da salvação. É isso que a expressão esperança do chamamento representa. Nós somos chamados por Deus. É bom você saber disso, né? Não foi você que se convidou. Foi Deus que lhe chamou. Ninguém entra no céu indo. Entra no céu por convite. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas o que é que isso significa? A esperança, o crente é chamado na Bíblia de quê? De chamado. A nossa conversão é chamada de quê? De chamamento, de vocação. Então, não tem ninguém que vai entrar no céu porque se ofereceu para ir. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que se ofereça para ir. Ninguém quer. Só vai porque Deus chama. Se Deus não chamasse, ninguém estava interessado. Não, muito obrigado. Tem outro compromisso. Não estou interessado. Comprei uma fazenda. Lembra da parábola? Comprei uma fazenda, comprei uma junta de bois. Casei e tenho que ir para a lua de mel. Tem uma propriedade que eu vou examinar. Não estou interessado. Lembra que Jesus contou essa história? É um chamado. Deus chama. E quando Ele chama eficazmente, a pessoa vai. E Deus nos chama para a vida eterna. Ele nos chama para herdar o seu reino, para vivermos com Ele no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. E isso é a nossa esperança aqui nesse mundo, que depois da nossa morte ou na vinda de Cristo, há um reino para o qual Deus nos chamou. Só que esperança na Bíblia é diferente da esperança no conceito popular. Porque a esperança, ela pode ter o significado de que você está esperando uma coisa que pode acontecer ou não. Mas na Bíblia, esperança é sempre uma firme certeza de que aquilo que se espera haverá de acontecer. É por isso que eu disse que o que Paulo está pedindo aqui a Deus é que Ele derrame o Espírito Santo para convencer os cristãos, assegurar os cristãos da certeza do chamamento de Deus. Queridos, não tem coisa mais preciosa do que você saber a esperança do seu chamado.
que você ter certeza do chamado de Deus, de você ter convicção da vida eterna. Isso nos faz ousados, isso nos faz valentes diante da morte, diante do sofrimento. Isso nos traz consolo diante da dificuldade. Agora, quando o cristão diz assim: eu não sei se Deus me salvou, eu sei que Jesus morreu por pecadores, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não sei se Deus vai me levar para o céu, eu não sei se Deus vai me dar a vida eterna. Então, quando o crente não tem certeza, essa falta de certeza faz com que ele seja vacilante, ele não é ousado, ele não é corajoso, ele não é intrépido. Por isso que Paulo está pedindo, a primeira coisa que ele pede: Deus, derrama teu Espírito Santo lá na igreja de Éfeso, para que aqueles irmãos tenham plena certeza do chamado, de que foi o Senhor que os chamou pelo Evangelho, que eles foram perdoados e que eles têm a vida eterna. Segunda coisa que Paulo pede é que eles possam saber a riqueza da glória de sua herança nos santos, verso 18, é uma frase comprida, né? E difícil de você desmembrá-la. Em linhas gerais, o que Paulo está dizendo é o seguinte: que nós somos a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus. E Deus, vou usar a expressão humana, mal pode esperar um momento em que Ele vai desfrutar da nossa presença nesse novo céu e nova terra para o qual Ele nos chama. Nós somos a herança de Deus, não é isso que ele diz aqui? Para conhecermos a glória da dele, de Deus, herança nos santos. Os santos somos nós, não perfeitos, mas separados do mundo para Ele. Nós somos a herança de Deus e Ele está ansioso para nos receber nessa glória para a qual Ele nos chama. E essa vocação é gloriosa, é mais do que isso. Paulo diz: a riqueza da glória. É como se faltasse palavras para o apóstolo Paulo explicar isso. Que nós somos a herança de Deus, que Deus criou o mundo e planejou todas as coisas para esse momento, para aquele dia em que nós seremos dele. Ele entrará na posse da sua herança, que somos nós, esse povo que ele vem redimindo desde o paraíso até o último momento, quando chegar a última hora desse mundo. Deus está chamando um povo de todas as raças, tribos, povos e nações pelo Evangelho. Essa é a herança dele, é isso que ele vai ganhar no final de tudo que ele construiu, criou e fez e planejou. Você e eu. Por isso que Paulo descreve dizendo: é uma glória rica. Não é só gloriosa, é rica. Eu não sei como é que uma glória pode ser rica, mas é o termo que ele usa aqui. Eu apenas acredito que Paulo está acrescentando superlativos e adjetivos para causar um impacto. É uma coisa muito gloriosa que ultrapassa qualquer descrição. E Paulo está querendo que os crentes tenham consciência disso. Ele está orando assim, dizendo: Pai, derrama o Espírito Santo lá na igreja de Éfeso. Primeiro, para que eles tenham certeza da salvação. Segundo, para que eles tenham alegria quando eles pensarem naquele momento do encontro contigo, porque nós somos a tua herança gloriosa. Que os crentes sintam isso, que tenham gozo e alegria profundos. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus, buscando não apenas suas bênçãos, mas principalmente o conhecimento de quem Ele é e da sua vontade para nós. O apóstolo Paulo, ao interceder pelos efésios, não pediu riquezas, saúde ou conquistas terrenas para eles, mas sim que tivessem seus olhos espirituais abertos para compreenderem a grandiosidade da esperança em Cristo, a herança gloriosa que receberam e o imenso poder de Deus que opera na vida daqueles que creem. Essa oração nos ensina que o maior tesouro do crente não está nas coisas deste mundo, mas naquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E esse entendimento só é possível quando o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso coração, para que vejamos além do que é passageiro e temporário. Muitas vezes, buscamos soluções imediatas, respostas rápidas e sinais visíveis da presença de Deus, mas esquecemos que a maior revelação já nos foi dada através de sua palavra e de seu Filho. Portanto, que essa mensagem desperte em nós o desejo de orar com mais profundidade, não apenas para pedir, mas para conhecer a Deus em toda a sua plenitude. Que sejamos um povo que busca a sabedoria e a revelação que vem do alto, confiantes na certeza do chamado divino, na riqueza incomparável da nossa herança celestial e no poder transformador que opera em nós. Que o Espírito Santo nos conduza a uma vida de comunhão verdadeira com o Senhor, para que possamos viver com fé, esperança e a certeza de que pertencemos a um reino eterno. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.